os líderes europeus saudaram o acordo inicial de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão, embora permaneçam questões fundamentais que afetam os seus próprios interesses. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a trégua de 2 semanas, mediada pelo Paquistão, traria uma desescalada tão necessária ao Médio Oriente. Já um porta-voz do Executivo Comunitário referiu que a União está empenhada numa paz duradoura. It is crucial that negotiations for an enduring solution to this conflict continue, and we as EU will continue to coordinate with our partners, and we stand ready to support the efforts of diplomacy. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, um dos maiores críticos na Europa dos ataques dos Estados Unidos e de Israel, disse que o seu governo não vai aplaudir aqueles que incendeiam o mundo só porque aparecem com um balde. O acordo foi alcançado na terça-feira à noite, depois de o presidente dos Estados Unidos ter ameaçado o Irão poucas horas antes, afirmando que uma civilização inteira morreria se isso não acontecesse. Declarações que não foram contestadas pela maioria dos líderes europeus. Na segunda-feira, Trump referiu também não estar preocupado com a possibilidade de cometer crimes de guerra. Mark Botenga congratulou-se com o cessar-fogo de 2 semanas, acordado pelos Estados Unidos e pelo Irão, depois de o presidente norte-americano Donald Trump ter recuado nas suas ameaças de destruição. No entanto, o eurodeputado do grupo parlamentar à esquerda deixa fortes críticas à resposta da União Europeia ao conflito. Well, the European Union has done nothing, no diplomatic efforts whatsoever for a crisis that not only is violating human rights, is violating international law, but was also violating our interests. O cessar-fogo de 2 semanas foi anunciado por Donald Trump na plataforma Truth Social. O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão afirmou ter aceitado o cessar-fogo, indicando que iria negociar com os Estados Unidos na capital do Paquistão, Islamabad, a partir de sexta-feira. Para Mark Botenga, a União Europeia não conseguiu identificar a verdadeira vítima do conflito. They should have condemned the war. They should have condemned the war crimes. You know, imagine that. You've got 160 people killed in a strike on a school in Iran, and the European Union is not able to condemn this. Imagine that. They should have condemned the genocidal rhetoric of President Trump last night, saying, I'm going to blow up a country, I'm going to end the civilization. Of course, you should react. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, alertou na segunda-feira que atacar infraestruturas civis e instalações energéticas no Irão seria ilegal e inaceitável. Poucas horas após o anúncio de Trump, a alta representante da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que o cessar-fogo representa um passo atrás do precipício. Os Estados Unidos afirmaram na quarta-feira que o Irão deve reabrir o Estreito de Hormuz imediatamente, rapidamente e em segurança, após relatos de que a via navegável estratégica foi fechada apesar do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão. Qualquer encerramento é totalmente inaceitável, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, aos jornalistas na quarta-feira. Segundo Leavitt, Donald Trump quer que a via navegável seja acessível sem quaisquer portagens ou limitações. I will reiterate the President's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly and safely. That is his expectation. It has been relayed to him privately that is what's taking place, and these reports publicly are false. Um dos principais pontos do acordo de cessar-fogo de 2 semanas era que o Irão permitiria a retoma do tráfego marítimo através de Hormuz, aliviando a perturbação no fluxo de petróleo e gás que fez disparar os preços em todo o mundo. Mas há preocupações de que o frágil cessar-fogo possa formalizar um sistema de cobrança de taxas no estreito que o Irão instituiu. Algo que poderia subverter décadas de precedentes que tratavam o estreito como uma via navegável internacional de trânsito livre. Os índices bolsistas voltaram a cair nos primeiros mercados do leste asiático a abrir devido à incerteza em torno do cessar-fogo no Irão. Depois de subir 7% na quarta-feira, em resposta ao anúncio do cessar-fogo, o índice Kospi da Coreia do Sul caiu 0,86% esta quinta-feira. Os preços das ações das empresas de construção enfraqueceram em geral, enquanto as ações das fabricantes de baterias subiram. Apesar dos ganhos em Wall Street e na Europa, o índice bolsista japonês também caiu. O Nikkei 225 caiu quase 0,5%.
Os preços das ações de Taiwan caíram em média 10%, depois de os Estados Unidos terem imposto uma tarifa de 32% sobre os produtos do país. Esta é a maior queda num único dia alguma vez registada. O Fundo Nacional de Estabilização de Taiwan anunciou que poderá intervir no mercado, se necessário, para restaurar a confiança dos investidores. Na sexta-feira, o governo anunciou um pacote de apoio de 88 mil milhões de dólares para as empresas afetadas pelas tarifas e o presidente de Taiwan afirmou que tenciona aumentar as importações e os investimentos nos Estados Unidos. Emmanuel Macron recebeu 2 cidadãos franceses que regressaram a Paris na quarta-feira após passarem quase 4 anos detidos no Irão acusados de espionagem. O presidente francês saudou o fim de uma terrível provação. Je voulais d'abord vous dire à quel point nous sommes soulagés de revoir nos proches, à quel point ça a été un bonheur immense de les prendre dans nos bras enfin. Je voulais aussi exprimer ma reconnaissance vis-à-vis des services de l'État, donc bien sûr le président de la République, bien sûr le ministre des Affaires étrangères et tous les services qui se sont mobilisés, toutes les personnes qui se sont mobilisées jusqu'au bout pour nous faire sortir de l'enfer des vignes, où nous avons vécu l'horreur quotidienne, où nous avons vécu l'arbitraire permanent. Cécile Collard e Jacques Paris encontravam-se em prisão domiciliária na Embaixada Francesa em Teherão desde que foram libertados em novembro. Foram detidos em maio de 2022, no final de uma viagem ao Irão que, segundo as famílias, tinha apenas fins turísticos. E no final de um julgamento à porta fechada, um tribunal iraniano condenou-os em outubro a penas de prisão por acusações de espionagem que os seus familiares garantem terem sido forjadas. O casal fazia parte de um grupo de europeus que se viram enredados no que alguns governos ocidentais e ativistas descrevem como uma estratégia deliberada de tomada de reféns por parte do Irão para obter concessões do Ocidente. A mulher que admitiu ter vendido a Matthew Perry a cetamina que o matou foi condenada a 15 anos de prisão. Jasvin Sangha, conhecida como Rainha da Cetamina, é a terceira arguida a ser condenada entre as 5 pessoas que se declararam culpadas em relação ao caso da overdose do ator de 54 anos, que morreu em 2023. Era a única cujo acordo judicial incluiu o reconhecimento de ter causado a morte de Perry. A mãe do ator, Susan Morrison, e o padrasto, o conhecido jornalista Keith Morrison, estiveram presentes no tribunal. Perry tinha admitido abertamente que lutava contra a dependência há décadas. A investigação do caso revelou uma rede de fornecedores e facilitadores, incluindo médicos, que determinou a morte do ator. A personagem de Chandler Bing, na série Friends da NBC nas décadas 90 e 2000, tornou Matthew Perry numa das maiores estrelas de televisão da sua época. A FIFA abriu um processo disciplinar contra a Federação Espanhola de Futebol depois de adeptos espanhóis entoarem cânticos islamofóbicos durante um jogo contra o Egito no mês passado. Os adeptos espanhóis foram ouvidos a cantar a frase "Quem não salta é muçulmano" durante o jogo amigável pré-mundial que terminou num empate 0-0. Os anúncios no sistema de som do estádio e os ecrãs exibiam slogans antirracistas e apelavam ao respeito durante o jogo, mas o cântico continuou. Os cânticos mereceram a condenação de Espanha e do craque do Barcelona, Lamine Yamal, que é muçulmano praticante. No Instagram, após a partida, o atacante de 18 anos rotulou aqueles que usam a religião como um insulto, como ignorantes e racistas. O treinador da seleção espanhola, Luís de la Fuente, também condenou o que apelidou de comportamento intolerável na conferência de imprensa pós-jogo, acrescentando que não representa o país ou a seleção nacional. A polícia espanhola também lançou uma investigação própria sobre o incidente, que está nas mãos da Unidade de Crimes de Ódio e Discriminação. O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Albares, pediu desculpas ao homólogo egípcio e condenou o comportamento dos adeptos. Por seu lado, o diplomata egípcio denunciou os atos xenófobos, mas enfatizou que o país vê Espanha como tolerante e pluralista. O primeiro-ministro da Grécia anunciou, através do TikTok, a proibição das redes sociais para menores de 15 anos.
A legislação será apresentada no Parlamento este verão, entrando em vigor a 1 de janeiro de 2027. Αν κάτι μας κάνει να αισθανόμαστε πιο αγχωμένοι, χειρότερα, λιγότερο καλοί από αυτό πραγματικά είμαστε, τότε ίσως αξίζει να μπει ένα φρένο. Ο στόχος μας δεν είναι να σας απομακρύνουμε από την τεχνολογία, η οποία μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης, πηγή γνώσης, πηγή δημιουργίας. A Euronews questionou os cidadãos gregos sobre a sua opinião sobre a mais recente decisão do governo. Εγώ συμφωνώ, ναι. Πιστεύω πως είναι λίγο περίεργο να έχουν πρόσβαση στα social media όπως είναι πλέον οι μικρότεροι κάτω των 15. Νομίζω ότι θα είναι καλό για την ασφαλειά τους. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να προστατευτούν επαρκώς από την διαρκή έκθεση στα social media. Εάν και οι γονείς συμβουλεύσουν τα παιδιά όπως πρέπει, να το ξαναδούμε, αλλά καταρχήν θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή απόφαση. Βασικά συμφωνώ γιατί υπάρχουν πολύ άγριες ειδήσεις. Απ' την άλλη όμως κάθε σπίτι ξέρει και οι γονείς ειδικά ξέρει τι πρέπει να πει στα παιδιά, ώστε να είναι ενημερωμένα γενικά για να βγουν στην κοινωνία, μην βγουν τελείως αθώα και δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, αλλά κατά βάση συμφωνώ. Οι Έλληνες πολίτες μέχρι στιγμής βλέπουν με καλό μάτι την απόφαση της κυβέρνησης να μειωθεί η έκθεση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως λένε, αφορά την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο. Επίσης, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να μειωθούν τα περιστατικά βίας. Από την Αθήνα για το Euronews, Γιώργος Δημητρόπουλος.